Empresário viúvo se emociona ao ver o gesto de carinho da filha com a empregada na mansão. Os olhos de Bernardo brilhavam de emoção ao ver Isabela estender uma margarida para Lúcia. O sorriso da menina era genuíno, luminoso, algo que havia desaparecido completamente. Bernardo desceu os últimos degraus da varanda com cuidado, cada movimento calculado para não quebrar aquela magia que se desenrolava diante dos seus olhos. O coração batia descompassado no peito, uma mistura de alívio avassalador e culpa profunda, tomando conta de cada fibra do seu ser. Ali estava sua filha, sorrindo genuinamente pela primeira vez em 18 meses, oferecendo uma flor simples como se fosse o gesto mais natural do mundo. E ele, com todos os recursos que possuía, com todos os especialistas que contratara, nunca conseguira arrancar sequer um esboço daquele sorriso que agora iluminava o jardim. Lúcia segurava a margarida como se fosse feita do cristal mais delicado, os olhos brilhando com lágrimas contidas, e quando percebeu a presença dele, seu corpo se enrijeceu automaticamente, a postura mudando de relaxada para formal em questão de segundos. "Bom dia, seu Bernardo", disse com a voz suave, mas visivelmente tensa. "Desculpe, eu não estava fazendo nada de errado. A Isabela queria ver as flores e eu achei que um pouco de sol faria bem para ela. Eu sei que não é meu horário de pausa, mas..." Ele levantou a mão, interrompendo a torrente de explicações desnecessárias que brotavam dos lábios dela. "Você não precisa se explicar, Lúcia. Nunca precisa se explicar por fazer minha filha sorrir." Isabela virou o rosto para o pai e, pela primeira vez em muito tempo, não desviou o olhar, nem saiu correndo para se esconder no quarto. Ela permaneceu ali, ao lado de Lúcia, os dedos pequenos segurando discretamente a barra do avental da empregada, como se precisasse daquele apoio para se manter de pé. "A Lúcia disse que a mamãe mora nas flores agora, papai", a menina explicou com uma naturalidade que cortou o coração dele ao meio. "Ela disse que se eu cuidar bem das flores, é como se eu estivesse fazendo carinho na mamãe." As palavras atingiram Bernardo como um golpe físico no estômago, tirando-lhe o ar por completo. Ele olhou para Lúcia com uma mistura de choque e gratidão tão intensa que ela precisou desviar os olhos, claramente desconfortável com a intensidade daquele olhar. "Eu espero que não tenha sido desrespeitoso, senhor", ela murmurou, as bochechas corando. "Minha avó costumava dizer isso para mim quando perdi meu pai. Era a única coisa que me acalmava na época." Bernardo se aproximou mais, diminuindo a distância entre eles até ficar a poucos metros das duas. "Não foi desrespeitoso, Lúcia. Foi a coisa mais bonita que alguém já fez por nós." Ele se agachou, ficando na altura de Isabela, e pela primeira vez não se importou que o terno italiano de R$3.000 encostasse na grama úmida. "Filha, você realmente acredita que a mamãe está nas flores?" Isabela assentiu com seriedade, os olhos grandes e sinceros fixos no rosto do pai. "Acredito, sim. A Lúcia me mostrou que quando a gente rega as plantas e cuida delas, elas ficam mais bonitas, igual a mamãe cuidava de nós." Bernardo sentiu uma lágrima quente escorrer pelo rosto sem permissão. "E você não fica triste quando pensa na mamãe?" "Fico um pouquinho", Isabela admitiu, inclinando a cabeça para o lado. "Mas a Lúcia disse que tristeza também é amor, que a gente fica triste porque amou muito." Lúcia baixou os olhos, mexendo nervosa com a flor nas mãos. "Eu só repeti o que minha mãe me ensinou quando eu era pequena, que a saudade é o amor que não tem para onde ir, então a gente guarda no coração." Bernardo olhou para aquela mulher que em poucos meses havia conseguido o que ele, com toda a sua fortuna e conexões, não conseguira em 1 ano e meio. Havia uma sabedoria nela que transcendia qualquer diploma ou certificado, uma compreensão profunda da dor humana que vinha da experiência vivida. "Quantos anos você tinha quando perdeu seu pai?" perguntou, movido por uma curiosidade que ia muito além do interesse profissional.
7 anos, a mesma idade que a Isabela tem agora. A revelação o atingiu como um raio. Lúcia sabia exatamente pelo que sua filha estava passando, porque havia vivido a mesma experiência. Foi difícil? Muito. Meu pai era meu herói. Ele trabalhava na construção civil. Chegava em casa sujo e cansado, mas sempre tinha tempo para brincar comigo. Quando ele morreu num acidente de trabalho, eu achei que o mundo tinha acabado. Isabela se aproximou mais de Lúcia, como se quisesse consolá-la. Você ficou muito triste? Fiquei, meu amor. Parei de falar por quase 6 meses. Minha mãe não sabia mais o que fazer comigo. Bernardo sentiu um aperto no peito ao imaginar Lúcia criança, perdida na própria dor, exatamente como Isabela havia estado. O que te ajudou a melhorar? Lúcia sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de ternura. Minha mãe me levou para cuidar das plantas na varanda do nosso apartamento. Ela disse que meu pai havia virado estrela, mas que também tinha virado semente em todas as plantas que a gente cuidasse. Foi bobagem, eu sei, mas funcionou. Não foi bobagem, Bernardo disse com firmeza. Foi amor, foi sabedoria, foi exatamente o que minha filha precisava ouvir. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Bernardo percebeu que estava olhando para Lúcia de uma forma diferente, não mais como a empregada eficiente que mantinha sua casa em ordem, mas como a mulher que havia devolvido a vida à sua filha. Como a mulher que, sem pedir nada em troca, havia se dedicado completamente ao bem-estar de uma criança que nem era sua. Lúcia, ele começou, a voz mais baixa. Eu preciso te perguntar uma coisa e quero que seja sincera comigo. Ela o encarou, a ansiedade visível nos olhos escuros. Pode perguntar. Por que você aceitou trabalhar aqui? Sei que minha secretária comentou que você recusou uma proposta melhor em Alphaville para vir para cá. O salário não é maior. A distância da sua casa é o dobro. Por que escolheu nossa família? Lúcia hesitou por um momento, mordendo o lábio inferior enquanto pensava na resposta. Quando vim fazer a entrevista, encontrei a Isabela no corredor. Ela estava sentada no chão, abraçada a um ursinho, olhando para o nada. Tentei conversar com ela, mas foi como se eu fosse invisível. Aquilo me marcou profundamente. Ela parou, respirou fundo e continuou. Quando fui embora, não consegui tirar a imagem dela da cabeça. Fiquei pensando nela o caminho inteiro de volta para casa. Naquela noite, sonhei com ela. Então, quando me ligaram oferecendo o emprego, eu aceitei na hora. Não por causa da casa bonita ou do salário, mas porque senti que ela precisava de alguém que entendesse sua dor. Bernardo sentiu algo se mover no peito, uma emoção quente e avassaladora que não sentia há muito tempo. Você escolheu minha filha. Escolhi, ela confirmou sem hesitar. E nunca me arrependi dessa escolha. Isabela, que havia escutado toda a conversa em silêncio, soltou a barra do avental de Lúcia e correu para abraçar a perna do pai. Papai, a Lúcia é especial, né? Ela faz a casa ficar alegre de novo. Bernardo passou a mão nos cabelos loiros da filha, o coração transbordando de gratidão. Ela é muito especial, sim, princesa, muito especial. O celular no bolso do paletó vibrou insistentemente, quebrando a magia do momento. Era a reunião das 10 horas. O contrato de fusão que valia milhões. Bernardo olhou para a tela piscando, depois para Isabela segurando sua perna, depois para Lúcia, observando a cena com um sorriso tímido nos lábios. Pela primeira vez na vida, ele desligou o celular sem atender. O senhor não vai atender? Lúcia perguntou surpresa. Sempre atende. Hoje não. Hoje eu tenho compromissos muito mais importantes. Ele se abaixou e pegou Isabela no colo. Que tal se a gente fizesse um piquenique aqui no jardim? Os 3 juntos? Os olhos de Isabela se iluminaram como árvores de Natal. Pode? De verdade? Com sanduíches e suco?
Com tudo que você quiser, filha. Lúcia parecia aterrorizada e encantada ao mesmo tempo. Seu Bernardo, eu tenho o almoço para preparar, a casa para arrumar. O almoço pode esperar. A casa não vai fugir. Hoje eu quero aprender sobre vocês duas. Quero saber tudo o que perdi. Eles se dirigiram para dentro da casa e Bernardo notou detalhes que haviam passado despercebidos durante meses. As cortinas da sala estavam abertas, deixando a luz natural entrar e iluminar os móveis que pareciam menos sombrios. Havia pequenos toques de vida espalhados pela casa. Uma almofada fora do lugar no sofá, um livro infantil sobre a mesa de centro, o cheiro suave de bolo de laranja vindo da cozinha. Você fez bolo? Ele perguntou surpreso. A Isabela me pediu ontem, Lúcia explicou corada. Ela disse que o senhor gostava de bolo de laranja, então pensei em fazer uma surpresa. Minha mãe fazia bolo de laranja, Isabela comentou pulando de alegria. A Lúcia faz igualzinho. Bernardo parou no meio do corredor emocionado. Você perguntou para ela como a mãe fazia? Perguntei, sim, Lúcia admitiu. Ela me contou cada detalhe, o tipo de farinha, o jeito de bater a massa, até a temperatura do forno. Quis fazer exatamente como a senhora Márcia fazia. A menção do nome de sua esposa não trouxe a dor lancinante de sempre. Pela primeira vez, veio acompanhada de uma sensação quente, de continuidade, como se Márcia estivesse presente naquele gesto de amor e cuidado. Obrigado, ele disse, a voz embargada, por manter a memória dela viva para nossa filha. A memória dela nunca morreu, Lúcia respondeu suavemente. Ela está em cada canto desta casa, em cada sorriso da Isabela, em cada história que ela me conta. Eu só ajudo a manter essas lembranças bonitas e luminosas. Eles foram para a cozinha, onde Bernardo tirou o paletó e afrouxou a gravata pela primeira vez em meses durante o horário comercial. Posso ajudar a preparar o piquenique? Perguntou, sentindo-se estranhamente nervoso. Lúcia sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. O senhor na cozinha, mas o senhor nunca nem entra aqui para pegar água. Está na hora de mudar muitas coisas na minha vida, ele respondeu, olhando diretamente nos olhos dela. Você me ensina? O desafio estava lançado, e a atmosfera na cozinha mudou sutilmente. Havia uma intimidade doméstica crescendo entre eles, algo natural e ao mesmo tempo eletrizante. Lúcia o guiou pelos preparativos, ensinando-o a cortar os sanduíches na diagonal, a preparar o suco natural, a arrumar tudo em uma cesta de vime que ela trouxera de casa. Seus dedos se tocavam ocasionalmente quando alcançavam o mesmo utensílio, e cada toque enviava pequenos choques elétricos pelo braço de Bernardo. Isabela ajudava como podia, mais atrapalhando que ajudando, mas preenchendo a cozinha com sua risada cristalina e seus comentários inocentes. Papai, você não sabe nem segurar a faca direito. Ela riu quando ele quase cortou o dedo tentando fatiar um tomate. A Lúcia vai ter que te ensinar tudo. Parece que sim, ele concordou, olhando para Lúcia com um sorriso que fez o coração dela acelerar perigosamente. Sorte minha ter uma professora tão paciente. Eles montaram o piquenique no jardim, estendendo uma manta xadrez embaixo da sombra de uma árvore frondosa. Isabela correu para buscar seus brinquedos favoritos, deixando os dois adultos sozinhos por alguns minutos. Bernardo, Lúcia disse, usando seu nome pela primeira vez. Eu preciso te falar uma coisa. O coração dele disparou ao ouvir seu nome nos lábios dela. Pode falar. Eu sei que o que está acontecendo aqui é diferente. Sei que não é normal um patrão cancelar reuniões para fazer piquenique com a empregada. E eu não quero que pense que estou aproveitando da situação ou tentando... Lúcia! Ele a interrompeu dando um passo em direção a ela. O que você acha que está acontecendo aqui? Ela desviou o olhar, as bochechas corando intensamente. Eu acho que...
que estamos nos aproximando mais do que deveríamos e tenho medo das consequências. Que tipo de consequências? Para a Isabela, principalmente. Ela já se apegou muito a mim. Se um dia eu tiver que ir embora... Por que você teria que ir embora? A pergunta saiu mais intensa do que ele pretendia, revelando um desespero que ele mesmo não sabia que sentia. Porque eu sou apenas a empregada, Bernardo. E você é... você. Ela gesticulou vagamente, abarcando a mansão, os jardins, toda a riqueza que os cercava. Nossos mundos são completamente diferentes. Nossos mundos se encontraram quando você decidiu cuidar da minha filha. Ele retrucou, aproximando-se mais um passo. E desde então, meu mundo faz muito mais sentido. Lúcia o encarou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você não pode falar assim comigo. Por que não? Porque eu posso começar a acreditar que isso é real. E se for apenas gratidão, se for apenas um momento. E se não for? Ele perguntou, agora a poucos centímetros dela. E se for exatamente o que parece ser? E se eu estiver me apaixonando pela mulher que salvou minha filha e, sem perceber, salvou a mim também? O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros e pelo som da respiração acelerada de ambos. Lúcia abriu a boca para responder, mas foi interrompida pela volta de Isabela, que chegou correndo com os braços cheios de bonecas e livros. Olha tudo que eu trouxe para o piquenique, anunciou, despejando tudo sobre a manta sem cerimônia. Agora a gente pode brincar de família. A palavra família pairou no ar como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Bernardo e Lúcia se afastaram discretamente, mas o momento de tensão havia criado uma conexão que seria impossível de desfazer. Eles passaram as 2 horas seguintes brincando, comendo e conversando. Bernardo descobriu que Lúcia sonhava em fazer faculdade de pedagogia, mas que o dinheiro nunca sobrava depois de pagar as contas da mãe doente. Descobriu que ela acordava às 4 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar ao trabalho, que economizava cada centavo e que, mesmo assim, sempre encontrava um jeito de comprar pequenos presentes para Isabela. Cada detalhe da vida dela aumentava a admiração e o respeito que ele sentia. Lúcia, por sua vez, viu um lado de Bernardo que ele escondia do mundo dos negócios. Viu o pai dedicado que se culpava por cada momento perdido, o viúvo que carregava a dor como um fardo pesado, o homem que havia esquecido como sorrir genuinamente até aquela manhã. Quando o sol ficou forte demais, eles recolheram as coisas e voltaram para dentro. Isabela estava visivelmente cansada, bocejando e esfregando os olhos. Hora da soneca, Lúcia anunciou, pegando a menina no colo. Vem, meu amor. Eu levo, Bernardo se ofereceu, estendendo os braços. Quer dizer, nós levamos, juntos. Subiram as escadas lado a lado, como uma família estranha e improvisada. No quarto rosa e lilás de Isabela, Lúcia ajeitou os lençóis enquanto Bernardo tirou os sapatos da filha. A menina se aninhou na cama, segurando a mão de Lúcia de um lado e a de Bernardo do outro. Vocês ficam aqui até eu dormir? Pediu com a voz pastosa de sono. Ficamos, responderam os dois ao mesmo tempo, e seus olhares se encontraram por cima da cama, presos um ao outro por uma força invisível, mas poderosa. O silêncio no quarto era pontuado apenas pela respiração da criança, que ia ficando mais pesada. Bernardo observava o perfil de Lúcia na penumbra, notando cada detalhe. A curva delicada do pescoço, a forma como ela acariciava distraidamente os cabelos de Isabela, a expressão serena que tomava conta do seu rosto quando pensava que ninguém estava olhando. Quando Isabela finalmente adormeceu, eles soltaram as mãos da menina com cuidado e saíram do quarto na ponta dos pés. No corredor, a proximidade física era inevitável. Bernardo fechou a porta com suavidade e se virou para ela. Estavam a centímetros de distância, tão perto que ele podia sentir o perfume suave dela, algo como lavanda
e o doce dos biscoitos que haviam feito pela manhã. Lúcia, ele sussurrou, a voz grave e carregada de emoção. Eu não sei como te agradecer por tudo isso, por ela, por mim, por nos devolver a vida. Ela ergueu o rosto e ele viu que a pulsação dela estava acelerada, visível no pescoço delicado. Você não precisa me agradecer. Eu faço porque... Porque o quê? Ela hesitou, lutando contra as palavras que queriam sair. Porque eu me importo, muito mais do que deveria. A confissão pairou entre eles como uma ponte frágil sobre um abismo. Bernardo levantou a mão hesitante e tocou o rosto dela, o polegar traçando a linha da bochecha com uma delicadeza reverente. Eu também me importo, Lúcia, mais do que é sensato, mais do que é apropriado. Ela fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir o toque, depois os abriu novamente, fixando-os nos dele. Isso é perigoso, Bernardo. Eu sei. Pode dar muito errado. Eu sei. A Isabela pode se machucar se... Eu nunca deixaria isso acontecer. Ele a interrompeu a voz firme. Nunca deixaria ninguém machucar vocês duas. O vocês duas não passou despercebido por nenhum dos dois. Ele já as considerava uma unidade, um pacote, uma família. Lúcia respirou fundo, tentando recuperar o controle. Eu preciso pensar, preciso de tempo para processar tudo isso. Quanto tempo você precisa? Eu não sei. Talvez a gente devesse manter as coisas como estão por enquanto, sem pressão, sem expectativas. Bernardo assentiu, embora cada fibra do seu ser gritasse para puxá-la para mais perto, para beijá-la, para tornar real aquela conexão que crescia entre eles. Tudo bem, no seu tempo. O som da campainha ecoou pela casa, estridente e inoportuno. Os dois se afastaram instintivamente, como se tivessem sido pegos em flagrante. Eu atendo, Bernardo disse, passando a mão pelo cabelo em frustração. Ele desceu as escadas com passos pesados, a irritação crescendo a cada degrau. Quem ousava interromper aquele momento? Abriu a porta com força e se deparou com Rogério, seu sócio, segurando uma pasta de documentos e com uma expressão furiosa no rosto. Bernardo, você ficou maluco? Desligou o celular no dia da fusão mais importante do ano? Os investidores estão esperando há 3 horas, Rogério gritou, entrando sem ser convidado. Bernardo piscou, tentando sintonizar o mundo dos negócios que parecia tão distante naquele momento. Eu tive um imprevisto familiar. Que imprevisto? A casa não está pegando fogo. Rogério olhou ao redor com desdém. Cadê a babá? Mande-a fazer um café forte. Precisamos resolver isso agora ou perdemos 50 milhões. A menção de Lúcia como a babá e o tom dispersivo de Rogério fizeram o sangue de Bernardo ferver. Lúcia apareceu no topo da escada, pálida, tendo ouvido os gritos. Eu vou fazer o café, senhor, ela disse, a voz sumindo, voltando instantaneamente ao papel de serva invisível. Rápido, menina! Rogério ordenou sem nem olhar para ela. E traga açúcar, muito açúcar. Bernardo olhou para o sócio, depois para Lúcia, que descia as escadas de cabeça baixa, humilhada. Uma fúria protetora tomou conta dele. Uma raiva que ele não sentia há anos. Não, disse, a voz cortante como aço. Rogério parou de abrir a pasta e olhou para ele surpreso. Não o quê? Ela não vai fazer café nenhum para você, enquanto não tiver a decência de pedir com educação e chamá-la pelo nome. Bernardo se colocou entre Lúcia e a cozinha, protegendo-a fisicamente. O nome dela é Lúcia, e ela merece respeito. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rogério abriu a boca, chocado, enquanto Lúcia parava no meio da escada com os olhos arregalados de espanto. Você está brincando, né? Rogério riu nervosamente. É a empregada, Bernardo. Você está estressado com o luto, eu entendo, mas não vamos perder tempo com... Saia da minha casa, Bernardo disse, calmo, mas letal. Agora. O quê? Você ouviu. A reunião está cancelada.
A fusão pode esperar. Se eles não podem esperar um dia por um homem que precisa cuidar da família, então não são os parceiros que eu quero. Rogério ficou vermelho de raiva. Você vai se arrepender disso. Está jogando milhões no lixo por causa de um capricho. Por causa dela. Apontou para Lúcia com desdém. Bernardo deu um passo em direção ao sócio, a postura ameaçadora. Não é por causa dela. É por causa de mim. Por causa da minha filha. Por causa de finalmente entender o que realmente importa na vida. Agora, saia antes que eu te faça sair. Rogério juntou as coisas, murmurando palavrões, e bateu a porta com força ao sair. O estrondo fez a casa toda vibrar, e por alguns segundos ninguém se moveu. Bernardo ficou parado, respirando fundo, percebendo a magnitude do que havia acabado de fazer. Havia colocado sua empresa em risco, havia desafiado anos de protocolo social, havia escolhido o coração sobre a razão. Ele se virou para Lúcia, esperando ver medo ou preocupação, mas encontrou algo completamente diferente. Havia um brilho intenso nos olhos dela, uma mistura de admiração e algo muito mais profundo. Você não devia ter feito isso, ela disse. Mas havia um sorriso pequeno e orgulhoso no canto dos lábios. Ninguém nunca me defendeu assim. Bernardo subiu 2 degraus, aproximando-se dela. Eu não vou permitir que ninguém te trate mal nesta casa, Lúcia. Nunca mais. Você não é a empregada. Você é... Ele parou, percebendo que estava prestes a dizer algo que mudaria tudo. Você é importante. Para mim, para a Isabela, para esta família. As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Lúcia desceu os degraus restantes até ficar na frente dele, seus olhos brilhando com lágrimas de emoção. Bernardo, o que você acabou de fazer pode ter consequências sérias para sua empresa. Eu sei. Pode perder muito dinheiro. Eu sei. Pode. Lúcia! Ele a interrompeu, segurando delicadamente os ombros dela. Eu passei os últimos 18 meses achando que dinheiro e sucesso eram as únicas coisas que importavam. Que se eu trabalhasse o suficiente, ganhasse o suficiente, conseguiria comprar a felicidade de volta para minha filha. Hoje eu descobri que estava completamente errado. Ele fez uma pausa, olhando profundamente nos olhos dela. A felicidade não tem preço. E você trouxe de volta para nós sem cobrar nada além do seu salário. Então sim, eu vou defender você. Sempre. Lúcia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, todas as defesas que havia construído ao longo dos anos, desmoronando de uma vez. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Só, não se arrependa de estar aqui. Não desista de nós. Ela balançou a cabeça sorrindo através das lágrimas. Eu não vou desistir, prometo. Naquele momento, Isabela apareceu no topo da escada, esfregando os olhos sonolentos. Por que vocês estão gritando? E por que a Lúcia está chorando? Bernardo e Lúcia se afastaram rapidamente, limpando os rostos. Não estamos gritando, princesa, Bernardo disse, subindo para pegar a filha no colo. E a Lúcia está chorando de alegria. Por quê? Porque às vezes os adultos choram quando ficam muito felizes. Lúcia explicou, a voz ainda embargada. Isabela olhou de um para o outro com a percepção aguçada das crianças. Vocês estão felizes porque gostam um do outro? A pergunta direta e inocente fez os 2 adultos corarem violentamente. Nós gostamos sim, Bernardo respondeu cuidadosamente. Gostamos muito um do outro. E de você também. Então a gente é uma família agora? Isabela perguntou com esperança na voz. Bernardo olhou para Lúcia por cima da cabeça da filha, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Lúcia respirou fundo, tomando uma decisão que mudaria o rumo de todas as suas vidas. Acho que sim, meu amor. Acho que somos uma família. A pergunta de Isabela ficou suspensa no ar como uma ponte entre 2 mundos que até então pareciam impossíveis de se conectar.
Lúcia sentiu o coração acelerar descontroladamente. Não apenas pela intensidade do momento, mas pela responsabilidade monumental que aquelas palavras carregavam. Bernardo permaneceu imóvel por alguns segundos, que pareceram eternos, olhando de sua filha para Lúcia, depois de volta para Isabela, processando a magnitude daquele momento que mudaria definitivamente o rumo de suas vidas. Se eu precisar da Lúcia também, ele repetiu lentamente, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Isabela assentiu com seriedade, os olhos grandes fixos no rosto do pai, esperando uma resposta que ela intuitivamente sabia que seria decisiva para todos eles. Filha, eu já preciso dela. Nós dois precisamos da Lúcia. As palavras saíram com uma honestidade brutal que surpreendeu até mesmo a ele próprio. Isabela sorriu daquele jeito radiante que só crianças conseguem sorrir quando veem os adultos finalmente entendendo algo que para elas sempre foi óbvio, e correu para dentro da casa, gritando que ia buscar seus lápis de cor para fazer um desenho especial para comemorar. Lúcia e Bernardo ficaram sozinhos no jardim. O silêncio entre eles preenchido apenas pelo canto distante dos pássaros e pelo som de seus próprios corações batendo em ritmos descompassados. O perfume das flores ao redor parecia mais intenso, como se a natureza estivesse testemunhando aquele momento de transformação. Bernardo, Lúcia começou, mas ele levantou a mão gentilmente, pedindo que ela o deixasse falar primeiro. Havia uma determinação em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Uma força que parecia vir de um lugar muito profundo dentro dele. Eu sei o que você vai dizer. Que isso é loucura, que aconteceu rápido demais, que as pessoas vão falar, que sua vida vai virar de cabeça para baixo, que você pode perder tudo. Eu sei de cada uma dessas preocupações porque elas também passaram pela minha cabeça centenas de vezes. Ele deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância física que os separava, mas que simbolicamente já havia sido eliminada há muito tempo. Mas também sei que nos últimos 3 meses você fez mais pela minha filha do que todos os psicólogos caros, terapeutas renomados e especialistas em luto infantil que contratei no último ano e meio. Sei que quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em ver seu sorriso. Sei que esta casa só voltou a parecer um lar, um lugar onde vale a pena viver depois que você entrou nela. Lúcia sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, todas as defesas que havia construído ao longo dos anos desmoronando de uma vez. Mas eu sou apenas uma empregada, Bernardo, uma mulher simples, sem educação formal, sem conhecimento do seu mundo. As pessoas vão dizer que sou interesseira, que me aproveitei da sua vulnerabilidade. Ah, não! Ele a interrompeu com uma firmeza que a fez parar de falar imediatamente. Você não é apenas nada. Você é a mulher mais corajosa, mais dedicada, mais genuína que já conheci em toda a minha vida. Você tem mais classe e dignidade no seu dedo mindinho do que a maioria das pessoas do meu círculo social tem no corpo inteiro. E se você me der uma chance, se nos der uma chance, eu prometo passar o resto da minha vida provando que você merece tudo de bom que este mundo pode oferecer. Antes que Lúcia pudesse responder, o telefone de Bernardo começou a tocar insistentemente no bolso do paletó. Ele o ignorou na primeira vez, mas quando tocou novamente com ainda mais insistência, ela mesma pediu que atendesse, pressentindo que seria algo importante. Era Rogério, seu sócio, e a voz que saía do aparelho estava carregada de uma fúria mal contida, que fez Lúcia dar um passo para trás instintivamente. Bernardo, você completamente perdeu o juízo. Sumiu ontem no meio das negociações mais importantes do ano. Os investidores japoneses acharam que foi uma falta de respeito deliberada e ameaçaram cancelar todo o contrato. 15 milhões de reais jogados no lixo. Onde diabos você estava que não atendia o telefone? Bernardo olhou para Lúcia enquanto respondia, sua voz saindo calma,
mas carregada de uma determinação inabalável. Estava cuidando da minha família, Rogério, e faço isso de novo quantas vezes forem necessárias, sem hesitar um segundo sequer. Sua família. Bernardo, pelo amor de Deus, você tem uma empresa multimilionária para tocar, responsabilidades com centenas de funcionários. Não pode simplesmente desaparecer do mapa porque sua empregada doméstica teve um dia ruim ou porque sua filha fez birra. A palavra empregada foi cuspida com tanto veneno e desdém que Lúcia sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Ela deu um passo para trás, o rosto queimando de humilhação, mas Bernardo segurou seu braço gentilmente, mantendo-a perto dele, seus olhos brilhando de uma raiva fria e controlada. Rogério, vou te falar isso uma única vez, então presta muita atenção no que vou dizer. Lúcia não é minha empregada doméstica. Ela é parte da minha família, a pessoa mais importante na minha vida depois da minha filha. E se você ou qualquer outra pessoa na empresa tiver problema com isso, se não conseguir tratar ela com o respeito que merece, então o problema é exclusivamente de vocês, não meu. Você enlouqueceu completamente. Está jogando anos de trabalho árduo no lixo por causa de uma mulher que conheceu há 3 meses? Uma mulher que, obviamente, viu uma oportunidade de ouro e agarrou com as 2 mãos? A acusação direta fez o sangue de Bernardo ferver, mas ele manteve a voz controlada, cada palavra saindo medida e letal. Não estou jogando nada no lixo, Rogério. Estou finalmente colocando minhas prioridades em ordem depois de anos vivendo de forma completamente errada. Convoque uma reunião extraordinária do Conselho para amanhã às 9 horas da manhã. Quero todos os acionistas principais presentes. É hora de deixar algumas coisas muito claras. Bernardo desligou antes que Rogério pudesse protestar e desligou o celular completamente, guardando-o no bolso com um gesto definitivo. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão, mas também de uma intimidade nova entre eles. Você não precisava fazer isso por minha causa, Lúcia disse, a voz trêmula de emoção. Sua empresa é importante, representa anos de trabalho. Não quero ser a causa de problemas entre você e seus sócios. Você é mais importante que qualquer empresa. Isabela é mais importante que qualquer contrato. E está na hora de todo mundo entender isso de uma vez por todas. Eles voltaram para dentro da casa, onde encontraram Isabela no chão da sala de estar, cercada por lápis de cor espalhados e folhas de papel, desenhando com uma concentração intensa que fazia a língua aparecer no canto da boca. Quando os viu entrar, ela ergueu o desenho com orgulho radiante, como se estivesse apresentando uma obra-prima. Eram 3 figuras de palito claramente representando um homem alto, uma mulher de cabelos presos e uma criança pequena, todos de mãos dadas em frente a uma casa grande com muitas janelas. Acima deles, ela havia desenhado um sol amarelo brilhante com raios em todas as direções e várias flores coloridas espalhadas pelo chão. Somos nós, ela anunciou com um sorriso que iluminava todo o rosto. Nossa família de verdade. Bernardo se ajoelhou ao lado da filha, pegando o desenho com mãos que tremiam levemente de emoção. Estudou cada detalhe com atenção, notando como Isabela havia capturado não apenas suas figuras, mas a felicidade que emanava de todas elas. Está lindo, princesa, o mais bonito que você já fez. Posso guardar este desenho para sempre? Pode! Vou fazer mais um para colocar no quarto da Lúcia. A menina parou abruptamente, olhando para o pai com uma expressão súbita de preocupação, como se acabasse de perceber algo importante. Quer dizer, se ela for ficar morando aqui com a gente de verdade mesmo. Lúcia se sentou no chão ao lado deles, não se importando com o vestido que usava, nem com as convenções sociais que ditavam onde uma empregada deveria ou não se sentar. Pela primeira vez, ela se permitiu ocupar aquele espaço como um membro da família, não como uma funcionária. Isabela,
Você realmente quer que eu more aqui? Para sempre? Quero muito. Assim você pode me acordar todo dia de manhã, fazer café da manhã gostoso com a gente, me ajudar com a lição de casa quando for difícil e contar histórias antes de dormir. E o papai não vai ficar mais sozinho e triste quando eu durmo. A simplicidade e a honestidade absoluta da criança cortaram o coração de Lúcia ao meio. Ela olhou para Bernardo, que assentiu encorajadoramente, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Então eu vou ficar, meu amor. Vou ficar para sempre. Mal as palavras saíram de sua boca, Isabela já estava pulando em seus braços, gritando de alegria pura e apertando-a com uma força surpreendente para uma criança tão pequena. Bernardo se juntou ao abraço e ali, no meio da sala, os três formaram um círculo fechado de afeto que selou definitivamente o compromisso que estavam assumindo uns com os outros. A noite caiu rapidamente, trazendo consigo uma sensação de urgência e, ao mesmo tempo, de paz. Depois de colocar Isabela para dormir, com a menina fazendo 1000 perguntas sobre como seria a vida com Lúcia, morando ali oficialmente, Bernardo e Lúcia se sentaram na varanda, cada um processando em silêncio a magnitude das decisões que haviam tomado naquele dia. O jardim estava iluminado por luzes suaves que criavam sombras dançantes entre as plantas, e o perfume das flores noturnas pairava no ar como uma bênção. "Você está com medo?" Bernardo perguntou finalmente, quebrando o silêncio contemplativo que havia se instalado entre eles. Lúcia riu baixinho, um som nervoso mas honesto. Apavorada, completamente apavorada. "Nunca fiz nada assim antes na minha vida. Nunca desafiei as convenções sociais desta forma. Nunca me coloquei em uma posição tão vulnerável. Nunca arrisquei tanto." "Eu também estou com medo", Bernardo confessou, sua voz carregando uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem. "Com medo de não ser bom o suficiente para você, de não conseguir protegê-la do julgamento cruel das pessoas, de estragar tudo como estraguei tantas coisas importantes na minha vida ao longo dos anos." Lúcia se virou para encará-lo completamente, seus olhos brilhando na luz suave da varanda. "Você não estragou nada, Bernardo. Você está tentando, está presente, está escolhendo sua família acima de tudo. Isso é tudo que realmente importa na vida. Mas e amanhã? Quando eu chegar naquela sala de reunião e enfrentar 12 homens poderosos que vão questionar cada decisão que tomei, quando começarem a espalhar boatos maldosos sobre nós pela cidade inteira, então nós enfrentamos juntos. Não foi isso que prometemos há pouco?" Bernardo pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com uma ternura que contrastava com a força de sua determinação. "Prometemos. E eu vou manter minha palavra. Não importa o que aconteça, não importa quantas batalhas tenhamos que travar." A reunião do conselho na manhã seguinte foi exatamente o campo de batalha que Bernardo havia previsto. Ele entrou na sala de conferências de vidro e aço e encontrou 12 rostos sérios, o encarando com uma mistura de preocupação, curiosidade e hostilidade mal disfarçada. Rogério estava sentado na cabeceira oposta da mesa, claramente tendo se posicionado como líder da oposição, cercado por pastas de documentos e expressões de desaprovação. "Bernardo", Dr. Augusto começou, um dos conselheiros mais antigos e respeitados da empresa, "Rogério nos informou sobre sua decisão de reduzir drasticamente suas horas de trabalho e sobre o motivo pessoal por trás dessa escolha. Todos nós estamos genuinamente preocupados com o futuro da empresa." "Preocupados com o que exatamente?" Bernardo perguntou, mantendo a voz calma enquanto se sentava em sua cadeira na cabeceira da mesa, assumindo imediatamente sua posição de liderança. "Com o fato de que finalmente estou colocando minha saúde mental e minha família em primeiro lugar, depois de anos de negligência." Rogério bateu a mão na mesa com força, fazendo os copos de água tremularem. "Não seja dramático e não tente inverter a situação."
Estamos preocupados porque você está tomando decisões completamente irracionais, baseadas em uma relação que começou há menos de 4 meses com uma empregada doméstica. Isso não é comportamento de um líder responsável e maduro. Bernardo se levantou lentamente, colocando as 2 mãos sobre a mesa e encarando cada membro do conselho com uma intensidade que fez vários deles se mexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. E qual seria o comportamento de um líder responsável, Rogério? Trabalhar 18 horas por dia até o colapso físico e mental, ignorar completamente a filha que está sofrendo com depressão infantil, viver como um zumbi emocional só para satisfazer planilhas de lucro e impressionar investidores que nem conhecem meu nome? Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras ecoassem pela sala. Vocês querem saber a verdade nua e crua. Nos últimos 18 meses, desde a morte da minha esposa, eu estava fisicamente presente nesta empresa, mas mentalmente completamente ausente. Tomava decisões importantes no automático, perdia detalhes cruciais em negociações, alienava clientes importantes com minha frieza e indiferença. E todos vocês sabem disso perfeitamente. Só não tinham coragem de falar abertamente sobre o problema. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o zumbido baixo do ar-condicionado. Alguns conselheiros desviaram o olhar, confirmando involuntariamente suas palavras. Dr. Augusto folheou alguns papéis nervosamente, claramente desconfortável com a direção da conversa. Mas nas últimas 3 semanas, desde que Lúcia se tornou parte integral da minha vida pessoal, eu voltei a dormir bem pela primeira vez em meses, a pensar com clareza absoluta, a ter energia renovada e motivação genuína para trabalhar. Vejam os relatórios detalhados do último mês que estão nas pastas na frente de vocês. Fechamos 3 contratos milionários importantes, resolvemos definitivamente aquele problema trabalhista complexo que se arrastava há mais de 6 meses e aumentamos nossa margem de lucro líquido em 8%. Dr. Augusto folheou os documentos com atenção, verificando os números com expressão de surpresa crescente. Ele está absolutamente certo. Os resultados melhoraram significativamente em todos os setores. Os números não mentem. Isso é completamente irrelevante, Rogério protestou, o rosto ficando vermelho de frustração. O que importa é a imagem da empresa. Ele está se envolvendo romanticamente com uma empregada doméstica. Vocês não conseguem enxergar como isso vai parecer para nossos clientes importantes, para nossos investidores internacionais, para toda a sociedade empresarial. Vão achar que ele perdeu completamente o juízo. Dr. Augusto se recostou na cadeira, olhando pensativo para Rogério. Ou vão achar que ele finalmente encontrou um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional, algo que muitos de nós aqui presentes nesta mesa nunca conseguimos alcançar em décadas de carreira. Ele olhou ao redor da mesa, encarando cada conselheiro individualmente. Quantos de vocês perderam casamentos por causa desta empresa e do vício em trabalho? Quantos mal conhecem seus próprios filhos porque sempre priorizaram reuniões? Quantos estão tomando medicamentos pesados para ansiedade, depressão e pressão alta por causa do estresse constante? Vários homens se mexeram desconfortavelmente nas cadeiras, alguns baixando os olhos com expressões de reconhecimento doloroso. A sala ficou em silêncio por longos minutos, cada um processando as palavras de Dr. Augusto. Então, talvez, só talvez, Bernardo esteja fazendo exatamente a coisa certa pela primeira vez em anos. Talvez ele tenha encontrado o equilíbrio que todos nós deveríamos ter procurado há muito tempo, em vez de sacrificar nossas famílias no altar do sucesso financeiro. A votação que se seguiu foi mais apertada do que Bernardo esperava, mas no final, sua proposta para reduzir significativamente sua carga horária foi aprovada por uma margem de 2 votos. Rogério,
Completamente furioso e sentindo-se traído pelos próprios colegas, anunciou dramaticamente que venderia todas as suas ações e deixaria a sociedade imediatamente. Ninguém na sala tentou convencê-lo a reconsiderar. Quando Bernardo chegou em casa naquela noite, encontrou uma cena que aqueceu seu coração de forma indescritível. Lúcia estava na cozinha preparando o jantar, cantarolando baixinho uma música enquanto mexia uma panela, enquanto Isabela fazia a lição de casa na mesa da cozinha, ocasionalmente fazendo perguntas sobre matemática que Lúcia respondia com paciência infinita. A cena era tão doméstica, tão normal, tão perfeitamente comum e ao mesmo tempo tão preciosa, que ele ficou parado na porta por vários minutos, apenas observando e absorvendo cada detalhe. "Papai!" Isabela gritou quando finalmente o viu, saltando da cadeira e correndo para abraçá-lo. "A Lúcia está fazendo lasanha e ela disse que posso ajudar a fazer o molho de tomate." Ele se aproximou, beijou a testa da filha com ternura e depois, pela primeira vez desde que se conheceram, beijou delicadamente o rosto de Lúcia. Um gesto simples, mas carregado de significado profundo e promessas futuras. "Como foi a reunião?" Ela perguntou baixinho, seus olhos procurando sinais de preocupação no rosto dele. "Vencemos a primeira batalha. Vão ter muitas outras pela frente, mas vencemos essa, e foi a mais importante." Nas semanas que se seguiram, a notícia do relacionamento inusitado se espalhou como fogo em palha seca pela alta sociedade paulistana. Os convites para eventos sociais começaram a rarear drasticamente. Algumas amizades de décadas se afastaram sem explicação, e os olhares de julgamento e os cochichos maldosos se tornaram constantes sempre que saíam juntos em público. O momento mais difícil e humilhante veio quando Dona Regina, mãe de Bernardo, chegou de Paris sem avisar numa tarde ensolarada de sábado. Ela entrou na casa como um furacão de desaprovação e indignação, sua postura rígida e olhar gélido, deixando absolutamente claro que não estava ali para uma visita social cordial. Era uma mulher acostumada a ser obedecida sem questionamentos, respeitada por sua posição social e temida por sua língua afiada. "Bernardo, precisamos conversar imediatamente." "A sós!" ela declarou sem nem cumprimentar Lúcia, que estava na sala ajudando Isabela com um quebra-cabeça. Lúcia imediatamente se ofereceu para sair e dar privacidade para a conversa. Mas Bernardo segurou sua mão com firmeza, impedindo-a de se levantar. "O que você tem para dizer pode ser dito na frente dela, mãe. Somos uma família agora." Regina riu, um som áspero e sem humor algum. "Família? Você conhece essa mulher há 4 meses? 4 meses, Bernardo, e já está disposto a jogar fora sua reputação impecável, suas amizades de décadas, seu lugar respeitado na sociedade?" "Eu não estou jogando nada fora, mãe. Estou escolhendo conscientemente o que realmente importa na vida, algo que deveria ter feito há muito tempo." "E o que importa, segundo sua nova filosofia? Uma empregada doméstica sem educação, que obviamente viu uma oportunidade de ouro e agarrou com as 2 mãos?" A acusação direta e cruel fez Lúcia dar um passo à frente, encontrando uma coragem que não sabia que possuía. Sua voz saiu firme, apesar das mãos trêmulas. "Dona Regina, eu entendo perfeitamente sua preocupação e desconfiança. Se eu estivesse no seu lugar, provavelmente pensaria exatamente a mesma coisa sobre mim. Mas a senhora está completamente errada sobre minhas intenções." "Ah, é? Então me explique, querida. O que exatamente uma empregada doméstica sem educação formal poderia oferecer ao meu filho que 1000 outras mulheres da nossa classe social, educadas e refinadas, não poderiam oferecer muito melhor?" Lúcia respirou fundo, organizando seus pensamentos antes de responder. "Amor verdadeiro e incondicional, Dona Regina. Sem nenhum interesse no dinheiro dele, sem querer usar o sobrenome da família para subir na vida,
sem me importar com festas caras, joias ou viagens luxuosas. Eu me apaixonei pelo homem que chora escondido quando sente falta da esposa, pelo pai que está tentando desesperadamente se reconectar com a filha, pela pessoa humana que ele é, não pela conta bancária que possui. Regina ficou em silêncio por um momento, claramente não esperando por uma resposta tão articulada e sincera. Suas sobrancelhas se franziram, como se estivesse reavaliando suas impressões iniciais. Bonitas palavras, minha querida, mas palavras são muito fáceis de pronunciar quando há tanto dinheiro em jogo. Então me dê tempo para provar com ações concretas, não apenas com palavras. Não estou pedindo sua aprovação imediata, dona Regina. Estou pedindo apenas uma chance honesta de mostrar que minhas intenções são genuínas e que meu amor por esta família é real. Foi Isabela quem quebrou a tensão crescente na sala, entrando correndo e pulando nos braços da avó com a alegria inocente típica das crianças. Vovó, que surpresa boa! Você veio conhecer a Lúcia direito? Ela é incrível! Sabe fazer biscoito igual a mamãe fazia. Sabe todas as histórias mais legais do mundo. E ela deixa eu falar da mamãe sem ficar triste ou desconfortável. Regina olhou para a neta, vendo pela primeira vez em meses a alegria genuína em seus olhos, o brilho saudável que não via desde antes da morte trágica de Márcia. A transformação na criança era inegável e impressionante. Você gosta muito dela, não é, minha querida? Amo ela. Ela cuida de mim igualzinho a mamãe cuidava, com muito carinho. E o papai voltou a sorrir de verdade, não aquele sorriso triste que ele fazia antes. A inocência absoluta e a honestidade brutal da criança conseguiram o que nenhum argumento adulto sofisticado conseguiria. Regina suspirou profundamente, parecendo subitamente mais velha e cansada, como se o peso dos próprios preconceitos estivesse finalmente se tornando visível. Está bem, eu vou observar a situação, vou dar tempo para que as coisas se desenvolvam, mas se você machucar meu filho ou minha neta de qualquer forma... Ela olhou para Lúcia com uma intensidade assustadora. Eu, pessoalmente, me encarregarei de tornar sua vida um inferno. Eu nunca machucaria eles, dona Regina. Prefiro ir embora e voltar para minha vida anterior a causar qualquer tipo de dor para esta família. Regina assentiu lentamente, parecendo aceitar a sinceridade na voz de Lúcia, e foi embora, deixando para trás um silêncio carregado de alívio e tensão ao mesmo tempo. Os meses seguintes foram de adaptação constante e aprendizado mútuo. Lúcia se matriculou num curso noturno de pedagogia, realizando finalmente um sonho que havia guardado no coração desde a adolescência. Bernardo fazia questão absoluta de cuidar de Isabela nas noites em que ela tinha aula, aprendendo pacientemente a fazer tranças elaboradas no cabelo da filha, a preparar lanches saudáveis e nutritivos, a ajudar com lições de matemática que ele havia esquecido que sabia fazer. A rotina doméstica se estabeleceu de forma surpreendentemente natural e harmoniosa. Lúcia continuava trabalhando durante o dia, mas agora como parte integral da família, não apenas como uma funcionária. Jantavam juntos todas as noites religiosamente, conversavam longamente sobre seus dias, faziam planos detalhados para os fins de semana. Era uma vida simples, normal, comum e, ao mesmo tempo, era tudo que nenhum dos dois sabia que precisava desesperadamente. Mas nem tudo eram flores e facilidades. Uma noite especialmente fria de inverno, Lúcia recebeu uma ligação desesperada de uma vizinha. Sua mãe, Dona Sônia, que sempre fora uma mulher forte e saudável, havia desmaiado no trabalho e estava internada no hospital público em estado grave. Lúcia entrou em pânico completo e Bernardo imediatamente pegou as chaves do carro sem hesitar um segundo. Vamos agora mesmo, não perca tempo arrumando nada. Mas a Isabela está dormindo, ela vai ficar assustada se acordar e não encontrar ninguém. Ela vai com a gente.
Somos uma família, Lúcia. Sua mãe é nossa família também, e famílias se apoiam em momentos de crise. No hospital público superlotado e mal iluminado, descobriram que Dona Sônia estava com diabetes avançada e descontrolada, além de problemas cardíacos que exigiam tratamento imediato e contínuo. Ela estava internada em um quarto compartilhado do SUS, dividindo o espaço com outras 5 pacientes, e quando viu Bernardo entrar acompanhando Lúcia, tentou se levantar da cama, claramente constrangida e envergonhada. Mãe, fica quieta e não se esforce. Lúcia pediu com firmeza, segurando a mão frágil da mulher mais velha. Este é o Bernardo. Eu já falei muito dele para a senhora. Eu sei muito bem quem ele é. Dona Sônia disse, a voz fraca, mas ainda carregada de dignidade. Vi nas fotos que você me mostrou. Moço, o senhor não precisava se incomodar em vir até este lugar. Claro que precisava vir, Dona Sônia. A senhora é mãe da Lúcia. Isso automaticamente faz da senhora parte da nossa família. Bernardo se virou imediatamente para o médico plantonista que entrava no quarto carregando uma prancheta. Doutor, qual exatamente é o tratamento necessário para o caso dela? Ela precisa de insulina diária controlada, acompanhamento cardiológico regular, mudanças rigorosas na dieta, fisioterapia. Mas com o sistema público, pode demorar meses para conseguir marcar todas as consultas necessárias e os medicamentos nem sempre estão disponíveis. Não vai demorar nada. Quero que ela seja transferida imediatamente para o Hospital Sírio-Libanês. Vou cobrir todos os custos do tratamento por quanto tempo for necessário. Lúcia segurou o braço dele alarmada. Bernardo, isso deve custar uma fortuna. Não podemos aceitar. Claro que podem e vão aceitar. Sua mãe precisa do melhor tratamento médico disponível e ela vai ter exatamente isso. Dona Sônia começou a chorar, lágrimas de gratidão e alívio escorrendo pelo rosto enrugado. Eu não posso aceitar uma generosidade dessas, moço. Não tenho condições financeiras de pagar uma dívida tão grande. Não estou pedindo pagamento nenhum, Dona Sônia. Estou simplesmente cuidando da minha família. Sua filha me deu de volta a minha vida e a felicidade da minha filha. É o mínimo que posso fazer em retribuição. A transferência foi providenciada naquela mesma madrugada. Dona Sônia ficou internada por 2 semanas inteiras, recebendo o melhor tratamento médico disponível no país. E quando finalmente teve alta médica, Bernardo já havia providenciado um apartamento pequeno, mas extremamente confortável e bem localizado perto de sua mansão, completamente equipado e adaptado para todas as necessidades específicas de uma pessoa idosa com problemas de saúde. Assim, a senhora fica pertinho da Lúcia e pode nos visitar sempre que quiser. Além de nós, podermos cuidar da senhora adequadamente, ele explicou quando levou Dona Sônia para conhecer seu novo lar. A mulher mais velha olhou ao redor do apartamento impecável, com lágrimas correndo livremente pelo rosto, tocando delicadamente os móveis novos, como se não conseguisse acreditar que aquilo era real. Eu não sei como agradecer uma bondade dessas, meu filho. Cuide bem da sua saúde e seja feliz. É o único agradecimento que preciso receber. Naquela noite, depois que Dona Sônia estava confortavelmente instalada em seu novo lar e Isabela dormindo profundamente, Lúcia finalmente permitiu que suas emoções transbordassem e desabou completamente nos braços de Bernardo. Obrigada por tudo, por aceitar minha mãe como família, por cuidar dela como se fosse sua própria mãe, por... Shhh! Ele a interrompeu gentilmente, acariciando seus cabelos com ternura infinita. Você não precisa agradecer nada. É exatamente isso que famílias verdadeiras fazem. Cuidam umas das outras incondicionalmente. Eu te amo, ela disse pela primeira vez, e as palavras saíram carregadas de uma intensidade que a surpreendeu. Eu te amo tanto que às vezes machuca fisicamente. Eu também te amo, Lúcia,
mais do que achei que seria possível amar novamente depois de perder a Márcia. Eles ficaram abraçados por um longo tempo na quietude da madrugada, e quando finalmente se separaram, Bernardo tinha uma expressão determinada e resoluta no rosto que ela aprendeu a reconhecer. Lúcia, eu quero que você se case comigo. Ela piscou várias vezes, completamente surpresa pela declaração súbita. O quê? Eu sei que pode parecer cedo demais. Eu sei que as pessoas vão falar ainda mais maldosamente sobre nós, mas sinceramente não me importo nem um pouco. Quero que você seja minha esposa oficialmente, perante a lei e perante Deus. Quero que Isabela tenha uma mãe verdadeira de novo. Quero construir uma vida completa com você, ter mais filhos se você quiser, envelhecer ao seu lado. Bernardo, você tem absoluta certeza do que está dizendo? Porque uma vez que dermos esse passo definitivo, não há volta possível. As pessoas nunca vão parar de julgar, de questionar, de inventar histórias maldosas. Eu nunca tive tanta certeza de nada em toda a minha vida. Lúcia olhou para aquele homem que havia entrado em sua vida de forma tão inesperada e transformado completamente seu destino, e sentiu uma paz profunda e inabalável se instalar definitivamente em seu coração. Então sim, eu aceito me casar com você e construir uma família verdadeira. O pedido oficial e romântico veio 2 semanas depois, durante um jantar íntimo que Bernardo organizou meticulosamente no próprio jardim da mansão. Ele havia decorado tudo com centenas de luzes pequenas, que criavam um ambiente mágico e flores frescas de todos os tipos, e quando se ajoelhou com o anel, Isabela apareceu correndo, segurando uma placa colorida que ela mesma havia feito, onde estava escrito com letras caprichadas: por favor, seja minha mãe para sempre. Lúcia chorou tanto de emoção que mal conseguiu pronunciar a palavra sim, mas o abraço apertado e demorado que deu em ambos foi resposta mais do que suficiente. O casamento foi marcado para 6 meses depois, tempo suficiente para Lúcia terminar o primeiro ano de faculdade com sucesso e para planejarem juntos uma cerimônia simples, mas profundamente significativa. Dona Regina, que havia observado o relacionamento com ceticismo e desconfiança nos primeiros meses, gradualmente mudou completamente de opinião ao testemunhar a dedicação genuína e incansável de Lúcia e a transformação positiva e visível em Bernardo e Isabela. No dia do casamento, foi ela própria quem ajudou Lúcia a se vestir e se preparar. Eu lhe devo um pedido de desculpas sincero e profundo, Regina disse enquanto ajustava cuidadosamente o véu delicado. Julguei você de forma completamente injusta e preconceituosa. Não precisa pedir desculpas, Dona Regina. Eu entendo perfeitamente sua posição e suas preocupações. Não, preciso sim pedir desculpas. Você provou ser exatamente o que meu filho e minha neta precisavam em suas vidas. E mais importante ainda, você os ama de verdade, sem interesse, sem segundas intenções. Isso é tudo que uma mãe pode desejar para seus filhos. A cerimônia foi realizada no mesmo jardim onde Isabela havia oferecido a primeira margarida, exatamente onde tudo começou. O sol da tarde dourava suavemente todas as flores, e quando Lúcia caminhou lentamente pelo gramado em direção a Bernardo, ele não conseguiu conter as lágrimas de felicidade que escorriam livremente pelo rosto. Ela usava um vestido simples de renda branca, sem exageros ou ostentação, e no cabelo uma coroa delicada de margaridas frescas que Isabela havia feito com suas próprias mãos. Você está absolutamente linda, ele sussurrou quando ela chegou ao altar improvisado. E você está chorando feito criança, ela respondeu com um sorriso radiante. São lágrimas de felicidade pura. Pela primeira vez em anos, são lágrimas de alegria verdadeira. O juiz conduziu a cerimônia com simplicidade e emoção genuína.
Quando chegou o momento dos votos pessoais, Bernardo segurou as mãos de Lúcia com ternura e falou com a voz embargada pela emoção. Lúcia, você entrou na minha vida quando eu estava completamente perdido na escuridão mais profunda. Trouxe luz onde havia apenas sombras, trouxe esperança onde havia apenas desespero, trouxe amor onde havia apenas vazio. Prometo solenemente passar o resto da minha vida te fazendo genuinamente feliz, te respeitando em todas as circunstâncias, te amando com toda a intensidade que meu coração conseguir suportar. Prometo ser o marido que você merece e o pai que nossa família precisa. Lúcia respirou fundo, organizando as emoções antes de falar. Bernardo, você me ensinou que amor verdadeiro não reconhece barreiras sociais artificiais, não se importa com diferenças de classe ou educação, e é forte o suficiente para enfrentar qualquer julgamento cruel do mundo. Prometo te amar nos dias luminosos e nos dias sombrios, ser sua parceira leal em todas as batalhas que a vida trouxer e construir com você uma família sólida, baseada em respeito mútuo, carinho incondicional e verdade absoluta. Quando o juiz os declarou oficialmente marido e mulher, Isabela gritou de alegria pura e correu para abraçar os dois com força. Agora somos uma família de verdade mesmo, para sempre. A festa foi íntima e genuinamente alegre, com música brasileira tocada ao vivo, comida caseira deliciosa, preparada especialmente por Dona Sônia e muitas risadas sinceras. Os poucos amigos verdadeiros que permaneceram lealmente ao lado de Bernardo estavam presentes, assim como colegas de trabalho que haviam se tornado família ao longo dos anos. Anos se passaram, trazendo consigo os desafios naturais da vida e também alegrias inesperadas. Lúcia se formou em pedagogia com louvor e abriu uma escola comunitária no bairro humilde, onde cresceu, usando uma parte significativa da fortuna de Bernardo para dar oportunidades educacionais reais a crianças carentes. Isabela cresceu forte, confiante e consciente. Tornou-se uma jovem madura e comprometida com causas sociais importantes. Miguel, o segundo filho do casal, nasceu exatamente 3 anos após o casamento, trazendo ainda mais vida, risadas e bagunça para aquela casa que havia renascido completamente do luto mais profundo. Numa tarde dourada de domingo, exatamente 10 anos após aquela primeira margarida que mudou tudo, a família inteira estava reunida no jardim que se tornara o coração emocional de suas vidas. Isabela, agora uma adolescente alta e elegante, ajudava pacientemente o irmão mais novo a plantar mudas novas no canteiro. Dona Sônia estava sentada confortavelmente numa cadeira acolchoada, tricotando e conversando animadamente com Dona Regina, que se tornara sua melhor amiga e companheira inseparável. Bernardo observava tudo da varanda com Lúcia ao seu lado, sentindo uma gratidão profunda e avassaladora por cada escolha corajosa que havia feito, cada batalha difícil que havia enfrentado, cada julgamento cruel que havia ignorado para chegar até aquele momento perfeito. No que você está pensando com essa cara contemplativa? Lúcia perguntou carinhosamente, apoiando a cabeça em seu ombro num gesto que se tornara natural ao longo dos anos. Estou pensando em como seria minha vida se não tivesse tido coragem de seguir meu coração naquele dia. Se tivesse deixado o preconceito social vencer, se tivesse me importado mais com a opinião maldosa dos outros do que com minha própria felicidade e a da minha filha. E como você acha que seria? Completamente vazia, absolutamente sem sentido, um deserto emocional. Ele beijou delicadamente sua testa com todo o amor do mundo. Você salvou literalmente minha vida, Lúcia. Salvou minha filha, salvou esta família inteira, e eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente por isso. Você não precisa agradecer nada. Você me deu uma família verdadeira, me deu amor incondicional, me deu um propósito real na vida.
Somos completamente iguais nisso. Eles ficaram ali em silêncio confortável, observando seus filhos brincarem despreocupadamente, suas mães conversarem como velhas amigas, e sentiram a paz profunda e inabalável de quem sabe com absoluta certeza que está exatamente onde deveria estar. Quando o sol começou a se pôr lentamente, pintando o céu de tons dourados e rosados, Isabela se aproximou deles com uma expressão pensativa no rosto. Pai, você acha sinceramente que a mamãe Márcia ficaria feliz com nossa família do jeito que ela está hoje? Bernardo olhou para a filha amadurecida, depois para Lúcia, que sorria serenamente, e respondeu com absoluta convicção. Tenho certeza absoluta que sim, minha filha. Ela te amava mais que tudo neste mundo, e tudo que ela sempre quis foi sua felicidade completa. E basta olhar para você para ver como está radiante e realizada. É verdade, eu sou genuinamente feliz. De Isabela abraçou os dois com força. Obrigada por terem sido corajosos o suficiente para desafiar o mundo. Obrigada por não terem desistido quando as coisas ficaram realmente difíceis. Naquela noite, depois que todos já dormiam profundamente, Bernardo e Lúcia saíram para sua caminhada noturna pelo jardim, um ritual sagrado que mantinham religiosamente desde o início do relacionamento. Pararam respeitosamente em frente à roseira que Márcia havia plantado com tanto carinho, cujas flores brancas brilhavam suavemente sob a luz prateada da lua cheia. Ela faz parte eterna da nossa história, Lúcia disse com suavidade, tocando delicadamente uma das pétalas. E sempre vai fazer parte. Não tenho ciúmes nem ressentimento disso. Ela te deu a Isabela, ela te ensinou a amar profundamente, ela preparou seu coração para quando eu chegasse. Você é uma mulher absolutamente incrível, Bernardo disse, virando-se para encará-la completamente. Quantas pessoas no mundo teriam essa generosidade genuína de espírito? Não é generosidade, Bernardo. É simplesmente compreensão madura. A gente não substitui o amor que se foi para sempre. A gente cria um amor novo, diferente, mas igualmente verdadeiro e poderoso. Eles voltaram para casa de mãos dadas, como adolescentes apaixonados. E quando Bernardo apagou as luzes da varanda, olhou uma última vez para o jardim onde tudo começou, onde uma margarida simples e singela havia mudado o curso de suas vidas para sempre. Lúcia percebeu seu olhar contemplativo e sorriu com ternura. Agora no que está pensando? Bernardo a puxou carinhosamente para perto, olhando profundamente nos olhos da mulher que havia transformado sua vida e a de sua filha, e respondeu com a voz carregada de amor infinito e gratidão eterna. Estou pensando que o verdadeiro amor não conhece absolutamente nenhuma barreira de classe social. Não se curva covardemente diante do preconceito ignorante e tem o poder extraordinário de transformar não apenas duas vidas individuais, mas gerações inteiras de uma família, provando definitivamente que quando escolhemos corajosamente seguir nosso coração, em vez da opinião cruel e limitada dos outros, encontramos uma felicidade genuína e duradoura que vale infinitamente cada batalha difícil que precisamos enfrentar pelo caminho. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.